galera! Vamos agora começar a nossa aula de matemática, certo? Vamos aprender um pouco hoje sobre os números. A gente sabe que os números eles estão na nossa vida de várias maneiras. A gente precisa dos números para diferentes situações cotidianas. A gente usa o número para identificar o tamanho do nosso pé, o número da nossa casa, o CEP da nossa cidade, a quantidade de habitantes que moram na nossa cidade, dentre outras situações, como documentos, CPF, RG, são todos códigos numéricos. Então a gente usa os números para diversas coisas, né? Então os números eles são essenciais na nossa vida e na nossa interação em sociedade. Para viver melhor em sociedade, melhor interagir, a gente utiliza bastante os números, certo? Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre eles. Nessa aula nós vamos aprender sobre o quê? Sobre o nosso sistema de numeração decimal. Nós vamos aprender a fazer leitura, escrita, certo? Ordenação de números naturais. Aí aqui a gente vai aprender até a sexta ordem, mas os números possuem outras ordens que vocês vão conhecer aqui também. Sistema de numeração decimal, certo? Esse não é o único sistema de numeração que existe. Ao longo da história da humanidade, o homem foi criando e aperfeiçoando sistemas de numerações decimais, certo? Um muito conhecido por nós é o sistema de numeração maia e também o romano. Então, o sistema de numeração romano é outro sistema que a gente também utiliza. Mas o sistema que a gente mais utiliza de numeração é o decimal. O sistema de numeração decimal, ele recebe esse nome porque ele tem base 10. O sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema indo-arábico, porque ele foi criado e aperfeiçoado pelos indianos e os árabes, certo? Por isso que ele também recebe esse nome. Ele tem base 10. O que isso significa? Que, além de utilizar 10 números para sua formação, todo e qualquer número do sistema decimal pode ser criado usando apenas esses algarismos. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Seja de maneira repetida ou não, certo? Com esses números a gente pode formar qualquer número do nosso sistema. E também ele tem base 10, porque ele é contado de 10 em 10. Como assim? A cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena. Certo? A cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar e assim sucessivamente. Por isso que ele é conhecido como sistema de numeração decimal, porque ele tem base 10, certo? E como é que ele é organizado? Para a gente compreender, certo? Como ler, como escrever números, como ordenar, a gente precisa entender como é que é organizado o nosso sistema de numeração decimal. Ele é organizado em ordens e classes. O que isso significa? Vamos observar aqui essas tabelas. Nós temos aqui a distribuição do sistema de numeração decimal, certo? Lembrando que quando a gente está estudando o sistema de numeração, a gente sempre inicia da esquerda para a direita, certo? Apesar que a leitura, como vocês sabem, a gente faz da direita para a esquerda. Mas na ordenação, quando a gente está aprendendo sua organização, a gente aprende da esquerda para a direita. Vamos olhar aqui essa primeira classe, certo? Ele é dividido em ordens e classes. A primeira classe, ela é chamada de unidade simples, classe das unidades simples. E ela é formada por 3 ordens. A primeira ordem é a da unidade, a segunda é a da dezena e a terceira é a da centena. As demais classes seguem a mesma organização, elas só têm um nome diferente. A segunda classe ela é chamada de classe dos milhares. A terceira classe dos milhões, a quarta classe dos bilhões e a quinta classe dos trilhões. E assim sucessivamente, certo? E a ordem também ela vai aumentando, certo? Aqui na classe dos milhares, a gente já tem a quarta ordem, a quinta ordem, a sexta ordem, certo? Nós vamos entender como a gente faz a leitura em cada ordem. Vamos observar agora essa tabela. Então, na classe das unidades simples, que é a primeira classe, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. E a gente chama a primeira ordem de unidade, a segunda de dezena e a terceira de centena.
Na classe dos milhares também a gente tem unidade, dezena e centena, só que agora a gente não chama ela só de unidade, dezena e centena. A gente chama de unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, certo? Então nós vamos aprender até aqui, ó, até essa sexta ordem, mas lembrando que o nosso sistema de numeração ele continua e conforme a gente vai avançando nos anos e na escolaridade, a gente vai aprendendo sobre as demais ordens. Então vamos observar esse número. Vamos ver aqui sua distribuição no quadro de valor lugar. O que é isso? O nosso sistema de numeração ele pode ser organizado de diversas formas para ficar melhor compreensível. Uma delas é o quadro valor de lugar, também conhecido como quadro posicional, certo? Onde você vai posicionar o número nas suas devidas ordens e classes. Nós temos aqui, ó, o número 415.279. Vamos colocar eles aqui no quadro, ó. O 9, como eu disse, a gente começa da esquerda para a direita. O numeral 9, ele compreende as unidades. O 7, a dezena. O 2, a centena. Agora nós vamos para o 415 mil. Ó, se ele é 415 mil, então ele está na classe dos milhares, né? Ele fica na classe dos milhares. Então ele vem aqui, ó, o 5 na unidade de milhar, 1 na dezena de milhar e o 4 na centena de milhar. Então, essa é a distribuição do número no quadro valor lugar. Vamos ver agora o que é que esse menino e essa menina tem para dizer para a gente sobre as ordens e as classes. Cada algarismo ocupa uma ordem. Gente, isso é essencial, a gente sempre lembrar disso. Então, quer dizer que eu nunca vou ter o numeral 10 na ordem das unidades? Não, porque o numeral 10 ele tem 2 algarismos. Então, um algarismo ele ocupa apenas uma ordem. No numeral 10 eu vou ter o 0 nas unidades e 1 na dezena. Então, eles são de ordens diferentes. Então, a cada 3 ordens, né, agrupadas, da direita para a esquerda, ou como a gente faz a organização da esquerda para a direita, forma uma classe. Então, lembre, sempre a cada 3 ordens, eu formo uma nova classe. E cada classe tem um nome específico. Isso é muito importante para que a gente possa aprender a fazer a leitura dos números. Então, vamos observar agora esse número. Ó. Uma outra maneira da gente fazer a distribuição dos números é através da distribuição das suas ordens. Nós temos aqui o número 415.279. Observe, ó, o numeral 9 ele está na primeira ordem e compreende 9 unidades. O numeral 7 está na segunda ordem, compreende 7 dezenas ou 70 unidades. O numeral 2 está aqui na terceira ordem, representa 2 centenas ou 200 unidades. Esses 3 juntos, 3 ordens, formaram o que? A primeira classe, que é a classe das unidades simples. O numeral 5 está na quarta ordem, é 5 unidades de milhar ou 5.000. O numeral 1 está na quinta ordem, é 1 dezena de milhar ou 10.000 unidades. E o numeral 4 está na sexta ordem, 4 centenas de milhar ou 400.000 unidades. E eles 3 formaram a segunda classe, que é a classe dos milhares. Essa é uma outra forma da gente organizar. Então, como fazer a leitura dos números? Observe aqui, ó, o que é que esse rapazinho vem dizer pra gente. Lemos uma classe de cada vez. Então, a gente aprendeu que a cada 3 ordens a gente forma uma classe. E para fazer a leitura, a cada classe a gente lê de uma vez, certo? E diferente da escrita e da organização nas ordens, no quadro valor lugar, a leitura a gente faz da direita para a esquerda. Então vamos lá, ó. Que número é que eu tenho aqui? 415. 415, ele não está na ordem dos milhares, então 415 mil, certo? Então quando eu observar que o número está na classe dos milhares, eu acrescento a palavra mil, certo? Então 415.279. Então é assim que a gente faz a leitura, certo? Por isso que é importante a gente conhecer as ordens e as classes, porque ela ajuda na leitura e na escrita por extenso também dos números. Representação no ábaco. Outra maneira de representar os números é utilizando o ábaco. O ábaco é esse instrumento aqui, certo? Ele é um instrumento criado há muito tempo, certo? Nem se sabe ao certo mesmo quantos anos ele existe, ele é bem antigo
e nem ao certo quem o criou, né? O certo é que ele serve para fazer cálculos matemáticos e também para representações numéricas. Então aqui nós temos representado nesse ábaco esse número, 456.789, certo? Cada bolinha dessa representa uma unidade, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos aqui 9 unidades. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 dezenas. E assim sucessivamente. Nós temos 7 centenas, 6 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar. Então quando a gente for ler, organizar do mesmo jeito, da esquerda para a direita, a leitura da direita para a esquerda, 456.789, ok? No final a gente vai fazer uma representação na hora de praticar com o ábaco, tá bom? Hora da revisão. E aí, eu falei muitas coisas, e o que será que é de importante a gente aprendeu com essa aula? Vamos olhar? Muita atenção. O que eu aprendi? O sistema de numeração decimal, ele tem base 10. A organização desse sistema é feita em ordens e classes. A cada 3 ordens, compõe-se uma classe. Pode-se representar um número de diversas formas. Que formas são essas? Pela escrita numérica, utilizando o quadro valor de lugar, separando-os por ordens, utilizando o ábaco ou escrevendo por extenso, como se lê. Então agora nós vamos para hora de praticar. Vamos praticar um pouquinho no ábaco o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Agora na hora de praticar, eu trouxe aqui uns ábacos para vocês verem. Nós temos aqui o ábaco aberto, que é esse, ó. Você consegue tirar aqui, né, as continhas, e tem o fechado, que é esse aqui, certo? Existem esses dois tipos. Eu construí e trouxe aqui para vocês verem esse ábaco. O ábaco, ele é um material que é muito fácil de ser construído. Esse aqui eu peguei 2 caixinhas, colei, né, passei um EVA. Se eu não tiver EVA em casa, eu posso usar um papel, também não tem problema, é como se eu estivesse cobrindo um papel de presente. E aí, ó, coloca uns palitinhos de churrasco, que vão representar as hastes. E aí, se eu não tiver o EVA para fazer as letrinhas, eu posso escrever também, não tem problema. A unidade, dezena e centena, a unidade de milhar, dezena de milhar, e a centena de milhar, certo? Então, nós vamos agora fazer a representação de um número. Então, vamos observar aqui essa notícia que traz uma informação muito importante para a gente, que leva também a gente a pensar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Ceará registra mais de 481 mil casos de Covid-19 e tem 12.466 óbitos pela doença. Então, o Ceará registrou até a tarde desta terça-feira do dia 16, 481.071 casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, 12.466 pessoas já morreram em decorrência da doença. Houve novos registros de óbito nas últimas 24 horas. As informações são do Integra SUS, da Secretaria Estadual de Saúde, SESA, atualizados em 17h50. Em todo o estado, 339.223 pessoas recuperaram-se da enfermidade. Certo? Então, até um lembretezinho que a gente precisa aí sempre tendo esse cuidado, né? Com a Covid-19, lavando a mão, passando o álcool, usando a máscara, tá bom? E tentando evitar as aglomerações, porque esses dados são reais, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, já morreram muitas pessoas dessa doença. Graças a Deus, também muitos já se curaram, né? Então, a gente espera aí que a gente tenha cuidado, todo mundo tenha cuidado e cada um faça a sua parte para que a gente possa, né, passar aí por esse problema o mais rápido possível. Então, nós vamos representar esses números que estão em negrito, certo? O número 481.071, aqui no ábaco. Então, nós vamos começar sempre na representação do ábaco, como foi dito, da esquerda para a direita. Então, aqui na minha esquerda eu começo pelas unidades. Nesse primeiro número, o 481.071, nós temos um numeral
1, na ordem das unidades simples. Então, eu vou colocar apenas uma tampinha, certo? As tampinhas, ó, elas são tampinhas de garrafa, feito um furinho no meio. E aí, elas representam as pontinhas. Na dezena, nós temos o numeral 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No da centena, eu não tenho nenhum número, é 0. Então, eu deixo ele aí sem nada. Aqui na unidade de milhar, nós temos o numeral 1. Na dezena de milhar, nós temos o numeral 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na centena de milhar, nós temos o numeral 4. Então, aqui no ábaco, a gente representou o número 481.071, certo? Então, vamos representar agora da quantidade de pessoas que já morreram em decorrência da doença. E é o 12.466. Estão vendo aí como é fácil representar no ábaco, né? E aí a gente vai trabalhando as ordens e as classes. Se eu não souber direitinho qual é a ordem que o número está, eu com certeza vou representá-lo de maneira incorreta. Então, 12.466, quem é que está lá nas unidades? Numeral 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na ordem das dezenas, nós temos também o numeral 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Aqui na ordem das centenas, nós temos o numeral 4. 1, 2, 3 e 4. Aqui na ordem da unidade de milhar, nós temos o numeral 2. 1, 2. E na dezena de milhar, nós temos o numeral 1. Então, observem aqui, ó, a gente formou o número 12.000, ó, numeral 12, mas aí está na classe dos milhares, então a gente formou 12.466, ok? Ficou entendido? O último numeral é o 339.223. Então, aqui na classe das unidades, nós vamos ter 3. Então, vou botar 3 tampinhas. 1, 2, 3. Certo? Na classe das dezenas, a gente tem 2. Na das centenas, a gente também vai ter 2. 1 e 2, certo? Na classe das unidades de milhar, a gente vai ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Aqui na classe das dezenas de milhar, a gente vai ter 3. 1, 2 e 3. E na centena de milhar, a gente vai ter também 3. Então, agora, olhando aqui para o ábaco, a gente vai ver que a gente formou o numeral 339.223, ok? Então, acho que ficou bem claro aí como a gente fazer essa representação no ábaco, tá bom? E quem puder fazer o ábaco em casa também, para ir treinando a representação numérica e também fazer a atividade que o professor de vocês vão encaminhar aí no grupo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.